Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, passando aqui rapidinho para desejar a todos aí, né, um feliz ano novo aí, né? Um pouquinho já atrasado, mas eu não estava tendo como fazer vídeos aqui pro canal esses dias agora, mas agora a gente já tô aí retornando, né? Vou estar postando vídeos agora com mais frequência nesse ano aí de 2022. Teremos muitas novidades aqui no canal, certo? Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês, né, um exemplar que é bem peculiar, né? Tem uma beleza assim bem diferente e exótica, né? É uma Auernia. Esse exemplar em específico é a Auernia pendurata, né? Essa planta, ela acredita-se que ela seja um híbrido entre a Auernia strix e a Auernia pendula, né? No qual originou esse belíssimo exemplar. As Wernias, em seu total, vamos dizer assim, são plantas de muito fácil cultivo. São plantas com crescimento muito rápido, tá? Que tem uma vegetal bem exótico, né? Como vocês podem ver aqui. São plantas que florescem muito também. Suas flores são bem interessantes, bem diferenciadas. Esse exemplar aqui em específico, né, possui suas flores, né, sempre nesse formatinho assim pendente, né, com essa textura cheio de fímbrias assim por toda a flor. Vou tentar focar aqui e ver se consigo mostrar para vocês. Olha só o tanto que é interessante a estrutura floral dela. São plantas que têm por característica, né, um odor muito ruim, porque seus polinizadores, né, são as moscas, né? Então, para atrair os seus polinizadores, ele tem esse odor bem ruim. São plantas, como eu disse, de fácil cultivo, plantas que podem ser cultivadas a sol pleno, né, desde que se passe aí, né, por um processo de adaptação. São plantas assim que gostam de um substrato bem drenado. Eu aqui utilizo um mix, né, de carvão, casca de pinho bem miudinha, né, o carvão também quebrado bem pequeno, e o substrato, né, que eu utilizo aqui é substrato para semeio de sementes mesmo, tá? Eu particularmente utilizo o Bioflora porque é o que eu tenho mais em conta, né, e de mais fácil acesso aqui na minha cidade. Mas pode utilizar qualquer um dos substratos aí que sejam para germinação de sementes de hortaliças, vai dar certo, né, para o cultivo. Muita gente cultiva elas até mesmo na terra, né, na terra pura mesmo, em canteiros e outros, mas eu não aconselho, tá bom? Porque pode que dê certo e pode que não. Então, não é algo assim que eu possa garantir para vocês que vai dar certo, tá certo? E com o mix, né, no substrato, eu posso garantir para vocês que vai dar super certo. São plantas que gostam de vasos pequenos, tá? Eu também gosto de cultivá-las em vasos pequenos, pelo devido motivo que são plantas que emitem várias ramas, como vocês podem ver aqui. Se colocar ela num vaso grande, ela vai tá lançando, né, essas ramificações mais espaçado. Então vai ficar assim aqueles raminhos assim meio que perdido dentro do vaso, né, por um tempo até que ela se torne uma grande touceira, né, até que ela consiga, né, povoar ali todo o espaço do vaso no qual ela está sendo utilizada no cultivo. Eu gosto de utilizar vasos pequenos, tá? Para poder manter elas mais compactas, né? Em tamanho, assim, as ramificações mais próximas. E também promovendo uma economia também no espaço, né? Que eu tenho bastante plantas dessa espécie, assim, bastante espécies do gênero, né? Porque as asclepias são uma família muito grande, no qual a gente tem aí várias espécies e centenas de híbridos. Então, eu tenho bastante plantas é, relacionadas a elas, nos quais, se eu for colocar em vaso muito grande, vai ocupar muito espaço. Então, eu opto por colocar em vasos menores,
porque elas se desenvolvem muito bem, como vocês podem ver aqui, florescem perfeitamente o ano todo. Nunca estou sem flor dessas plantas. Se a gente que gosta, né, de plantas exóticas, né, quem gosta aí quer uma planta que fica o ano todo florindo e que cresça bastante, né, que tem assim uma beleza bem peculiar, é uma boa opção aí, né, é iniciar o cultivo nas asclepias, que são essas plantinhas, as fedorentinhas que a gente chama, né? Porque todas elas, infelizmente, têm um odor muito desagradável, devido, né, como eu disse, o seu agente polinizador ser as moscas. Então, ela tem esse perfume para atraí-las. São plantas, como eu disse, pode ser cultivado até em sol pleno, mas eu utilizo aqui, né, uma tela de sombreamento de 35%, porque elas ficam junto com meus cactos e suculentas. Como vocês podem ver aqui, ó, vou tentar focar aqui um pouco para vocês verem. Aqui tá um pouco, né? Então eu tenho bastante suculentas aqui, do outro lado ali também, e as wérnias ficam aqui. Como vocês podem ver, ó, tem bastante variedade. Então tem diferenças de cores, formatos e tamanhos de flores. Então são plantas assim que eu gosto bastante, né, por ser bem exótica, por ser uma planta diferente. São plantas que não são brasileiras, né? A grande maioria delas aí são do México, da África, então elas variam aí em alguns lugares que eu não posso afirmar para vocês certinho, porque são vários os pontos nos quais, né, cada espécie se povoa, então é meio complicado dizer ao certo para vocês. E também porque, infelizmente, no Brasil hoje, a gente não se tem um estudo, né, mais aprofundado feito relativo a essas espécies, né, a esses exemplares. Então a gente não tem assim uma literatura ou um estudo, algo que seja concreto, confiável, né, e que a gente possa estar utilizando como base. Então, assim, a gente acredita em alguns estudos, mas a gente vai pelo... Eu acredito que muito disso é pelo achismo, né? A pessoa acredita que seja e divulga e tal. Então, eu não gosto muito de ficar afirmando essas coisas assim, porque não são coisas confiáveis. Então, eu prefiro deixar, né, em vão aí essa informação. Mas sempre que eu tiver a informação correta, certo? De onde é originária, né, cada espécie, conforme eu for fazendo os vídeos e postando aqui no canal, eu vou estar sempre falando para vocês, ok? O canal de agora em diante, devido a alguns pedidos que eu tive, tanto nos comentários, como alguns amigos e clientes aí chamando lá no WhatsApp, como eu sempre deixo aí nos vídeos, fixado na descrição do vídeo, né? Alguns me chamaram tudo e me proporam, né, de estar fazendo vídeos, tanto das orquídeas, né, como a gente já vem fazendo aí, mostrando espécies e alguns híbridos também, algumas plantas mais diferentes, e também fazer e apresentar algumas espécies, né, de cactos, suculentas, né, e também dessa família aí, como eu disse para vocês, que são as asclepias. Então tem bastante planta aqui, sempre plantas floridas de vários tons de cores bem diferentes. Então eu vou estar fazendo e postando para vocês também, dando dicas de cultivo, alguma espécie que seja mais difícil de cultivo, né? Eu vou estar passando para vocês um modo no qual deu certo para mim, tá? Não é algo assim que eu possa dizer que deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, porque o clima, o ambiente é diferente. Como eu já disse, eu sou aqui do interior de Goiás, né? Eu dar dicas de cultivo, né, e falar para vocês como eu cultivo minhas plantas aqui, né? Muitas vezes, se uma pessoa for cultivar lá no sul e fazer do mesmo modo, pode que vá dar certo, né? E pode que também não dê certo, porque o clima é totalmente diferente, né? Mas a gente vai pegando dicas, né, de um substrato, dicas de alguma coisa que tem ali que foi acrescentado no substrato, ou de um tamanho de vaso, né, muitas vezes, ou de uma luminosidade,
e a gente vai adaptando, né, no próprio cultivo. Então é sempre interessante, né, a gente ir pegando dicas e tudo e formar, né, um método de cultivo próprio da gente, porque aí a gente com o tempo vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, vai pegando o que deu certo, juntando e tendo um cultivo aí cada vez melhor, certo? Então, pessoal, o vídeo hoje é bem rapidinho mesmo, é mais explicando para vocês aí como vai ser agora para frente, né? O canal aqui a gente vai estar sempre postando vídeos de plantas exóticas e diferentes. Sempre que for possível, vou estar postando também vídeos de habitats de orquídeas, né, nos quais igual eu postei um agora, se eu não me engano, o segundo vídeo atrás aí, que eu postei no canal, apresentando para vocês, né, as plantas em seu habitat natural. Vou estar procurando também, né, alguns vídeos, vou pedir para alguns amigos que moram fora também, para estar filmando os ambientes naturais, né, dessas plantas, de alguns cactos, suculentas, né, das asclepses, que são suculentas também, né, da família aí. É uma família um pouco complicada, vamos dizer assim, porque o pessoal fica mudando a família pertencente aí nessas taxonomias, então vai ficando uma coisa bem complicada aí de a gente explicar. Mas a gente vai tentando, tá? Então sempre que eu for conseguindo informações novas e diferentes, eu vou estar mostrando e apresentando para vocês, tá certo? Então aqui vou focar mais uma vez aqui na flor dessa beleza aqui para vocês verem o quão bonita ela é. Uma planta que é bem interessante, né? A gente que cultiva essas plantas gosta muito de olhar detalhes, né? Muitas vezes a gente tem dois exemplares da mesma espécie, mas que possuem características diferentes, então acaba chamando bastante a atenção. Aí, como vocês podem ver, o seu vegetativo é bem interessante também. São plantas que gostam de água, tá, pessoal? As asclepes, elas gostam de água, mas não gostam de ficar encharcada, ok? É como se fosse as orquídeas. Eu tenho, assim, para mim, né, o cultivo delas aqui, eu faço como se eu estivesse cultivando orquídeas. Por quê? Elas gostam de água, mas não suportam ficar abafadas, não suportam ficar encharcadas. Então é o mesmo que for. Toda planta ela precisa, né, de uma ventilação legal, ela precisa de uma boa iluminação, né? Algumas plantas, muita gente fala assim: ah, eu tenho uma planta que é uma planta de sombra. Tá, mas a planta ela é de sombra, ela não é de escuro. Ela precisa de iluminação, nem que seja pouca, mas ela precisa. Então é sempre bom conhecer um pouquinho de cada espécie que a gente tem em casa, né, para estar proporcionando aí, né, um ambiente ideal e um cultivo melhor para aquela determinada espécie, certo? Então são plantas que gostam, né, de água, não suportam ficar encharcadas. É sempre bom vasos bem furados, como vocês podem ver aqui. Eu utilizo esses potinhos descartável, tá vendo? Esses potinhos que o pessoal compra para fazer bolo no pote. Então são um tamanho legal, tá? São de 250 ml, eu gosto de utilizar ele. Por ser transparente, a planta recebe iluminação nas raízes, o que ajuda bastante também no desenvolvimento. No tempo, né, da seca, aí, que a gente fala o outono, o inverno, essas plantas pegam uma coloração incrível. Gente, fica muito linda. O vegetal da planta fica um show mesmo à parte, porque a coloração muda e fica muito lindo. Essa específica aqui fica com o vegetal bem roxo, né? Fica com vegetativo bem roxinho, as flores nesse tom roxo também. Então os vasinhos ficam um arranjo bem legal, tá?
Assim que for, né, o decorrer do ano aí, eu vou estar apresentando para vocês. Algumas vezes aí eu posso fazer umas atualizações, né, muitas vezes eu vou fazer o vídeo sobre uma espécie, mas aí no final do vídeo eu acabo mostrando para vocês, né, a outra espécie que já foi apresentada em outros vídeos, né, para vocês verem como está sendo a evolução da planta, como está mudando a coloração do vegetal, né, as florações. Agora não está numa florada muito boa, porque eu fiz um replante recente, né? Elas estavam muito floridas e muito touceradas. Aí eu fiz um replante, tirei bastante mudas, né? Tô replicando. Logo terei bastante mudas à venda dessas plantas né, de todas as espécies que eu tenho aqui e dos híbridos. Então, assim, a gente vai ter bastante material aqui no nosso canal esse ano, tá certo? Então, pessoal, como eu disse, são plantas, só recapitulando aqui agora, são plantas que gostam, né, de uma boa iluminação. Como eu disse, eu uso uma tela de sombreamento de 35%, certo? Faço regas diárias quando não está chovendo. Quando está chovendo, elas tomam chuva normalmente, certo? Então, se chover todos os dias, elas vão tomar chuva todos os dias. São plantas, como eu disse, que preferem vasos mais apertados, né, vasos menores, até mesmo para uma apresentação melhor. Elas mudam bastante a coloração do seu vegetal, né, de um ambiente para outro, dependendo também das estações. Então elas sempre estão mudando, né, que eu acho bem legal, que a gente nunca enjoa da planta, né, porque ela está sempre mudando o seu vegetal e a sua floração. As suas florações também podem variar um pouco, tá bom? Um pouco de, assim, num tom mais claro ou um tom mais escuro, que seja, as flores um pouquinho maior ou menor. Isso pode variar também devido à nutrição da planta. São plantas que gostam, né, de uma adubação que seja balanceada para cactos, ok? São adubações que são ricas em fósforo, em potássio, tá? Mas que são bem pobres em nitrogênio. Porque o nitrogênio, como eu disse antes no vídeo de um cacto que eu fiz aqui, todas as plantas que são, né, pertencentes aí à família dos cactos e suculentas não gostam de nitrogênio em excesso, porque provoca um crescimento, né, muito vamos dizer assim, muito desproporcional, né? Porque são plantas de crescimento rápido. Quando se utiliza muito nitrogênio, elas crescem ainda mais rápido. Então elas acabam ficando frágeis, né? Elas vão perder a coloração, elas vão ficar com deformação no seu vegetal. Então é sempre bom utilizar adubos que são pobres em nitrogênios e que sejam ricos em potássio e fósforo, tá certo? Então, o que tem para falar dessa planta, mas é isso, tá, pessoal? Um substrato bem drenado, né, para não ficar encharcado, e que dessa planta são bem fáceis mesmo de cultivo, tá certo? Se vocês gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, deixe nos comentários aí também dúvidas, sugestões, né? Se tem alguma espécie que vocês têm interesse, que vocês viram falar ou que vocês viram na casa de alguém, né, e vocês têm dúvidas sobre o cultivo, pode estar deixando o nome também da planta em si aqui nos comentários, porque aí eu vejo, caso eu tenha ela já na minha coleção, eu faço o vídeo mostrando para vocês e dando as dicas, né, que estão dando certo aqui para mim, tá certo? Então, pessoal, é só isso, fiquem com Deus e até mais.